Gente, a cara de doente que eu tô. A voz, tá ótima. Foi na quarta eu tava me sentindo mal. E essa máquina de lavando, né, os braços, como dizia minha mãe, né, minha mãe dizia que a máquina de lavar são os braços da gente, é uma mãe. Também acho. É, na quarta-feira eu me senti mal já, na quarta eu acho que já tá meio baqueada e tal. E da quarta pra quinta eu fui pra UPA. E aí deu uma infecção, né, não diagnosticada por picada de mosquito, né, febre viral, por picada de mosquito, não diagnosticada especificamente. Então, um tipo de dengue, né, assim como o médico me disse. Só que esse tipo de dengue que tá vindo, ele vem com sintomas de gripe, né, gente? Então, assim, fiquem atentos, sabe? Se eu posso dizer alguma coisa, gente, eu tô suando aqui, não tem. Foram dias penosos, assim, porque eu trabalho hoje, mas ainda não tô legal, tô me recuperando. Minhas vezes são enormes, fazer manutenção, vou fazer um. Se Deus quiser, eu vou mostrar a manutenção das minhas vezes. Em nome de Jesus. E aí, eu realmente tô com aquela cara de cansada, inchada, tô muito inchada ainda. Eu senti muita dor no abdômen, principalmente na região aqui, próximo ao tórax. Senti muita dor mesmo, uma dor muito forte. E quando eu tomei a injeção de dexametasona, né, que tem lá na veia, né, ardeu muito, né, ela tem os efeitos colaterais dela, mas ela ardeu muito nos braços e a região do peito, a região do tórax e a barriga. Da Lívia está aqui presente comigo, tá cuidando de mim, da Lívia. E eu ainda tô com a garganta doendo, ainda tô com um pouco de secreção, né, tá, não tô legal 100%, mas eu ficar, se Deus quiser. E me lembrei muito de quando eu ficava doente, quando eu era criança, né, tipo assim, tinha aquele apoio, né, da família e tal. Tinha meu avô, tinha minha mãe, todo mundo ali. E Laís ficou doente, então sentava ali todo mundo comigo. E agora não tem mais. Então, assim, como é essa, o que significa quando a gente fica doente e tá sozinho, quando a gente tá nesses momentos de solitude, né? Ainda mais passando por isso, morando sozinho, momentos de solidão. A gente se pega muito nas forças de Deus mesmo, assim. Eu nunca mais tinha falado sobre religiosidade, sobre estar dentro de uma religião, porque eu realmente, eu me considero cristã, ateísta, né? Ou seja, eu acredito em Deus, eu sou cristã, mas eu tenho as minhas crenças, as minhas dúvidas, os meus anseios, mas uma coisa é certa, né? Eu acredito em Deus, sou ateísta. Eu acredito que a gente tem que estar sempre em oração, orando contra o inimigo. Às vezes, infelizmente, vem em forma de uma doença pra te mostrar, dizer assim, ó, dá um time aí, peraí, dá um time, porque tem outras coisas pra tu ver na tua vida, além do que tu tá passando. Dá um time, porque você tá precisando rever algumas coisas, rever alguns padrões. Dá um time, porque você precisa ver com quem é que tu tá andando. É aquela velha história, me dizem com quem tu andas, que eu te direi quem é esse. Muitas vezes a gente deixa que as pessoas coloquem a gente num lugar em que não é nosso. Que lugar é esse? É um lugar em que o outro descarrega em cima da gente coisas que não são nossas. Como se a gente fosse uma lata de lixo, sabe? E não é só por causa eu tô com a blusa hoje da psicologia, não só por causa da psicologia, mas o que eu tenho estudado e o que eu tenho aprendido é do valor que a gente tem como pessoa. E quando Deus ensina a gente, e o que tem nas escrituras, o que tem, né, na Bíblia, ama-te a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, a ti mesmo em primeiro. Então, assim, deixar que uma pessoa chegue e te coloque pra baixo, no nível de você se sentir uma última das criaturas, sem você, e você sabendo, tendo a certeza de que, assim, mesmo na sua imperfeição, e tendo tantas coisas ruins que às vezes acontecem, que ainda não somos seres humanos, a gente está aqui aprendendo, vivendo, tendo essa experiência humana, mas ainda existem pessoas que insistem, né, em colocar o outro pra baixo, né, em que não olham o próprio lado. Só que aí foi quando eu comecei a pensar, poxa, eu não tenho o que pensar se a pessoa tá pensando qual é a culpa dele, qual é o lado dele. Ah, porque ele tá me tratando assim, porque tá acontecendo assim, assim, assado com ele, porque tá descontando em mim. Eu tenho que pensar, poxa, eu mereço isso. Ou eu tenho que deixar essa pessoa aprender sozinha. E tenho que orar por ela para que ela encontre o caminho mesmo, um caminho de Deus, um caminho junto ao Pai, um caminho de que traga esse discernimento. A dificuldade do perdão da pessoa de perdoar o outro, isso já significa muito pra mim. Né? Eu acho que o perdão é uma coisa muito importante. Eu tiro muitas lições das coisas que eu assisto, e eu sempre vou fazer muito spoiler de coisas, então vai aí um. Eu gosto muito de The Crown, eu gosto muito de histórias da realeza, de séries, etc. E uma coisa muito legal, que tem um episódio que a Rainha Elizabeth encontra com o Billy Graham, quando ele estava no começo da pregação dele lá, e aí ele vai pro Reino Unido, né? Ele vai pra Inglaterra, e ela pergunta a ele o que a gente faz quando a gente não consegue perdoar o outro, se o perdão é incondicional. Se ninguém não é indigno do perdão. Porque Cristo, ele já esteve lá. Ele já nos remiu dos nossos pecados. Mas nós temos que ter consciência disso, né? A gente tem que ter consciência. Não só a consciência de que estou aqui, eu com a cara lavada, suada, né? Bota na cara do sol. No sol, no caso, tá doido já. Bota na cara do sol pra dizer assim, meu Deus, o que eu faço quando eu não consigo perdoar uma pessoa? Que me desagravou? Me fez tanto mal. E ela pergunta isso numa ocasião específica, senão eu vou dar spoiler demais, minha gente. Vocês vão matar. Mas aí ela diz bem assim, porque o perdão é muito importante pra mim. Eu queria saber o que eu posso fazer se eu não consigo perdoar. Eu, como uma cristã, ela como rainha da Inglaterra e chefe da igreja anglicana, ela se viu ali submissa às palavras, submissa a Deus através das palavras de uma pessoa, né, que chegou até ela. O quanto seria difícil, oh, meu Deus, quanto difícil chegar uma pessoa pra chegar lá, pra conversar com a rainha Elizabeth, né, pra conversar com a rainha da Inglaterra. E chegou essa palavra pra ela, olha só. Chegou pra ela, ninguém é digno do perdão. Se você não consegue perdoar, e é tão difícil assim, então você tem que pedir perdão pra você mesmo. Por não conseguir perdoar a outra pessoa. E pedir a Deus que perdoe essa pessoa. Fica hoje esse tapão pra mim, porque por uma situação em específica que eu passei, eu penso nisso, mas isso não significa, quando a gente fala do perdão, do amor ao próximo, isso não significa que a gente precisa ser os melhores amigos daquela pessoa, não. Tá lá dentro da casa da pessoa, encolunhada, amiga, together, juntos, sempre, forever, night, não. Eu acho que
O que pega nisso aí, eu acho que o que vale, quando a gente consegue perdoar uma pessoa, além da gente não querer o mal dela, e geralmente quando a gente tá nessa trilha do perdão, a gente já começou a evoluir a um ponto de começar a virar essa chave e não querer o perdão, querer o perdão da pessoa, claro. Mas mesmo que ela não te deu perdão, mas que tu desejes o melhor pra ela e que ela siga a vida dela, independente dela lhe perdoar ou não. Mas que você consiga perdoar ela. Mas se você não conseguir perdoar ela, se a coisa é tão difícil e que você não consegue verbalizar, não consegue transfigurar o perdão, né, consolidar ele, dizer, olha, me perdoa, e de coração, falar aquilo de coração, né, não palavras vazias, é você pedir perdão a Deus por não conseguir perdoar uma pessoa. Mas o mais importante que eu achei, e o mais incrível de tudo, pra não falar, se não for uma palavra, falando de Deus, falar uma coisa, uma palavra, a heresia, é perdoar a si mesmo. Seja gentil com você mesmo. Seja bom com você mesmo. A gente passa por tanta coisa na vida e a gente não consegue se perdoar. A gente perde pessoas, as pessoas se afastam da gente, a gente passa por desertos, Deus coloca a gente em movimentos de estar só, literalmente só. E quando eu digo só, eu estou falando de a simples companhia de Deus. No meu caso, a simples companhia de Deus, que não é simples, né? É a grande companhia de Deus, mas você vê Deus na sua simplicidade, estando ali ao seu lado, se mostrando no invisível. E eu na minha companhia simples de Deus, com o Dalila. Hoje eu vi um vídeo muito interessante de um rapaz, e depois eu vou tentar fazer um vídeo sobre o que eu vi nos vídeos dele, que eu achei muito bacana. E pegou muito fundo em mim, cavou muito fundo em mim, muita coisa. Principalmente pelo que ele ora, pelo que ele está orando. E a partir de então eu criei um propósito também pra mim. Que não tem a ver com ele foi inspiração. Parece que ele apareceu na minha timeline aqui, pra eu ver o que eu tava precisando orar. Eu não tava sabendo. E eu falei, meu Deus, eu oro tanto, eu peço tanto a Deus, eu faço minhas orações, minhas rezas, tenho as minhas crenças. O que é que tá faltando? Onde é que eu não estou orando? Além de outras coisas que eu estou tentando trabalhar, inclusive, de se levar da casa de Deus novamente, porque, querendo ou não, eu estou um pouco afastada, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica. Eu estou um pouco afastada, e eu sei disso, e isso me dói também. Por que às vezes eu me coloco nessa posição, ou as vicissitudes da vida dessa estrada que a gente tá caminhando me levaram a isso, né? A ansiedade, o medo, o pavor, o pânico, e tudo isso tá tudo junto. E às vezes eu não consigo sair dessa prisão e vencer. Por que eu ainda fico nesse sepulcro? Mas eu sempre fico pensando, eu oro tanto, mas às vezes eu tô orando por quê? E quando eu vi o vídeo do rapaz, eu fiz, caramba, parece que ele tá falando coisas que eu queria dizer. E independente, não tô falando dele como pessoa, não, depois eu posso citá-lo. Não tô falando dele como pessoa, assim, dizer, eu gostei, achei ele interessante e tal, e gostei. Não, foi o propósito, eu gostei do propósito dele. Eu fiz um compromisso com Deus, não parecido com o que ele tá fazendo, que é muito maior, gigantesco, belíssimo. Mas eu fiz um compromisso com Deus de uma coisa muito menor pra mim. E também foi nos 365 dias. Eu sei quantos dias eu tenho, mas eu não conto os dias. Eu simplesmente vou orando. E botei na minha agenda, né? Bota na agenda, faz o planner e vai. Porque nem sempre eu venho aqui orar, nem sempre eu vou no outro canal orar. O outro canal é pra falar mais sobre psicologia, né? É o meu objetivo. Mas esse canal aqui é pra falar sobre tudo e de forma mais rápida que eu puder. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer hoje é... Eu não posso perdoar uma pessoa, mas eu posso pedir perdão a Deus por ela. E eu posso pedir perdão a Deus por mim, por eu, Laís, não conseguir perdoá-la pelas coisas que ela me faz constantemente. Eu pedi a Deus que perdoe, porque ele também não sabe o que faz. Essa pessoa também não sabe o que faz. E eu tive uma palavra, no começo do mês, que eu sabia que eu veria um ato de muita ingratidão na minha frente. E essa pessoa veio na minha mente exatamente na mesma hora que eu ouvi essa palavra, que foi profetizado sobre mim. E isso foi concretizado. Espero que seja só esse. Espero que seja só esse. Gente, paz e luz pra todo mundo. Fiquem com Deus. Assistam The Crown. Mais uma... Vai ter spoiler, sim. E ainda não assisti The Chosen, Os Escolhidos, que está no cinema. E tô tentando me segurar pra ver se eu aguento pra assistir tudo junto quando começar tudo no streaming. Porque eu acho que a minha ansiedade vai ficar lá no pico do mais alto, né, do Everest. E eu não vou conseguir, vou ficar muito ansiosa, gente. Mas pense na vontade que eu tô de assistir. Mas quem puder vai assistir. Acho que deve estar muito bacana, muito legal. É isso, gente. Então fica aí, na paz do Senhor. Um beijo.